Levanta sua casa sobre a rocha, levanta sua casa sobre a rocha, levanta sua casa sobre a rocha e vencerás, e vencerás. Não há poder nesse mundo que possa vencer a sua palavra. Levanta sua casa sobre a rocha que é Jesus. Levante sua mão sobre a rocha, levante sua mão sobre a rocha, levante sua mão sobre a rocha e vencerás, e vencerás. Não há poder nesse mundo que possa vencer a sua palavra. Levante sua mão sobre a rocha que é Jesus. Levante sua igreja sobre a rocha, levante sua igreja sobre a rocha, levante sua igreja sobre a rocha e vencerás, e vencerás. Não há poder nesse mundo que possa vencer a sua palavra. Levante sua igreja sobre a rocha que é Jesus. Boa noite, família! Boa noite! Estamos muito animados para dar-lhes um bem-vindo ao culto de quarta-feira desta semana. Eu sou Miguel, esta minha incrível esposa Mirna, e juntos dirigimos o Ministério de Butantã, USP. Vamos lá! Vamos. Então eu quero compartilhar uma escritura, João 10, versículo 10. Aqui Jesus está falando e fala: o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenha vida e tenha plenamente. Amo esta escritura porque quando os irmãos têm comida plenamente, ficam muito alegres, não? E também quando casais têm muito dinheiro plenamente, ficam muito alegres, não? Mas essas coisas não dão vida plenamente. Não. Só Jesus tem, ou dá vida plenamente. Eu queria deixar a minha esposa falar. Sim, bem-vinda, irmãs. Como mulheres, nós precisamos ter muito cuidado com os ladrões em nossas vidas. Nestes tempos difíceis, a tentação é esquecer as promessas de Deus. Jesus veio para dar vida e espero que este culto ajude a vocês lembrar dele e suas promessas. Sim, e por isso venimos a esse culto, não? Por isso precisamos deste culto, precisamos de Jesus. E hoje, Vini e Bia vão pregar a Bíblia, vão pregar as palavras de Deus, e precisamos disso para ter a vida plenamente. Então, com isso, sejam bem-vindos à nossa família. Não, sejam bem-vindos à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Então vamos a orar para começar este culto. Sim. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por a igreja, ainda sendo online. Estamos muito animados, Deus, porque é um reino de Deus. Pessoas estão entrando ao reino cada semana. Deus, estamos muito agradecidos por Jesus que morreu na cruz por nós. Estamos agradecidos porque você é muito incrível, é muito bom. E há muitas boas notícias. Por quê? Porque temos a vida plenamente, Deus. Obrigado. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. 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 Então, agora é um tempo das boas notícias, família. Sim. Então, precisamos que vocês coloquem suas boas notícias no chat e nós vamos falar para vocês. Amém. Então, eu tenho a primeira boa notícia, mientras que vocês deixem sua boa notícia, ok? Então, começamos a convidar as pessoas por meio de Instagram, as redes sociais, não? Então, esta semana, começamos 10 pessoas ao dia a compartilhar com diferentes pessoas. E hoje, eu estudei a Bíblia, eu e Lucas, estudamos a Bíblia com alguém que está muito animado.
Então, é incrível que ainda sendo a quarentena, ainda está fechado USP, há muitos estudos e há muitas pessoas que querem ser bautizados. Sim. Então, vamos ver. Há boa notícia ainda? Sim. Ok, vamos lá. Sim, a boa notícia de Stephanie fala. Minha boa notícia é minha cunhada Letícia, que está assistindo ao culto conosco hoje. Ah, bem-vinda! Bem-vinda! Ok, Inês, aqui é Inês Adriana. E minha boa notícia é que sábado tiveram sábado nossos primeiro... Ok, está mudando. Primeiro tempo de maduras na igreja. Amém. Vamos lá. Vamos. Mari Souza fala, minha boa notícia é a Thaís, prima de Victoria. Fizemos luz e ela está super animada para ser uma discípula. Vamos lá. Vamos lá, Thaís, prima de Victoria. Vamos, família estudando a Bíblia. Sim, vamos lá. Ok, Karina tem boa notícia. Ela diz, minha amiga Evelyn está assistindo hoje com a gente estudando a Bíblia. É incrível ter suas amizades e ver você criando uma amizade com Deus. Vamos lá, Evelyn. Bem-vinda à família. Sim, bem-vinda. Outra boa notícia de Vitória fala, minha boa notícia é a Vitória de Minas Gerais, que está estudando a Bíblia. Ah, muito bom, que incrível. Vamos, Vamos, Vitória. estudos. Então, eu estou... Ok. André, vamos lá, André. Vamos, André, irmãos. tem boas notícias. Ele fala, sua boa notícia é um rapaz chamado Guilherme. Ele tem acompanhado a Sal Judas nas redes sociais. E hoje, após o culto, ele fará o estudo de Buscando a Deus. Amém. Então, vamos lá, Guilherme. Bem-vindo. Vamos lá. Agora, Também, obrigado, André. Vamos lá, irmãos. sim, Maria José fala, Suzane está estudando a Bíblia e trouxe uma amiga para estudar também. Uau, isso é muito ótimo. Vamos lá. Ótimo. Estudos Ok. traindo estudos. Então, Andrea fala, minha boa notícia é bate-papo Olhos de a guia, ok? Que estão com 3 estudos, Patrícia, Ana, Cláudia e Nice, e todas animadas. Deus é muito bom. Amém. Outra da Aline fala, ontem Ramon de Lima, Oeste, e eu fizemos estudo com uma amiga incrível, dele a Luísa. O estudo terminou mais de 11 horas da noite, mas ficamos muito animados. Ah, que incrível, vamos lá. Uau! Então, tudo isso é porque tem vida plenamente. Sim. Cada pessoa dessas é uma alma, é uma vida que está mudando para Sim. Deus. Por exemplo, Gabriele fala, minha boa notícia é Thais. Ela é prima de Victoria e está super animada com Deus e tomando grandes decisões para crescer espiritualmente. Ok, vamos lá, Thais. Muitas pessoas estão falando de Thais, não? Sim, vamos lá. Outra Letícia fala, minha boa notícia é a Bia de USP Leste. Ela tem estudado a Bíblia e hoje ela trouxe sua melhor amiga para estar conosco no bate-papo. Ah, vamos lá, Bia. Vamos. Bia, ok. Wellington fala, minha boa notícia é o Carlos. Ele tem estudado a Bíblia, está sedente pela palavra de Deus. Amém. Uou, vamos, Carlos. Vamos lá. Sedente da palavra de Deus. Inês fala, também nós maduras estamos com 18 estudos bíblicos Uou! e mandamento. Nossa, vocês são um exemplo para a igreja. Vamos Já, lá, vamos lá. maduras. Vamos lá, estudos. Então, uns mais. Daniela Brandão, vamos butantar. Ok, minha boa notícia é a Amanda. A Kátia e a Bruna que estudaram a Bíblia hoje. Vamos, USP! Vamos lá. Agora, Ampa fala, Marcio Barreto está estudando a palavra de Deus e tem sido de grande coração para Deus, sempre muito humilde e emocionado pelo aprendizado. Vamos lá, humildade. Já precisamos, não? Ok, Yasmin fala
que a minha boa notícia são Amanda e Mafe, que estão com a gente hoje. Bem-vinda, Amanda e Mafe. E tem sido um privilégio estudar a Bíblia com cada delas. Amém. Jasmine fala, meus boas notícias são a vergueiras. Tivemos um bate-papo bacana ontem. Vamos lá, Jasmine. Sim, bacana. Uau, bacana. Vamos lá, Jasmine. Ok, Inês está muito animada. Sim, vamos com Toshura. Ok, Toshura fala, minha boa notícia é que o meu Luciano está assistindo o culto e vai estudar a Bíblia. Vamos lá, Luciano. Vamos lá, bem-vindo. Então, há muitas boas notícias. Compartilhem com muitas pessoas. Mas minha boa notícia é que vamos ter outra canção. Sim. E vamos a cantar. Então, se podem, põem de pé. Não? E vamos a cantar outra canção. Vamos lá. Amém. Vamos lá. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante, vou bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar e atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará de sossegar, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém! Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto virtual. Estamos animados para Deus essa noite. Obrigado, Miguel e Mirna, por compartilhar do que Deus tem feito aqui na igreja em São Paulo. Então, Deus tem multiplicado durante essa quarentena. Deus tem multiplicado boas notícias. Sim, Deus tem feito isso. Deus tem multiplicado ainda os compartilhamentos do culto online. Então, a cada culto, Deus tem multiplicado as pessoas nos assistindo. Por favor, se você está vendo o culto, clica aí no botão de compartilhar, porque ajuda a espalhar essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus para mais pessoas. Deus tem multiplicado generosidade na igreja. Então, foi colocado nos grupos das regiões, não sei se da leste, mas será colocado, mas o grupo da sul e da oeste, vocês viram as arrecadações da campanha aqui da região sul e oeste, da campanha de alimentos que nós fizemos para ajudar pessoas carentes. Então, foram 2 carros cheios. Isso vai ajudar, foram cerca de 80 cestas básicas, só aqui da sul e oeste. Isso vai ajudar uma comunidade inteira carente em Guarulhos. Então, muito obrigado, igreja, pela generosidade que Deus tem multiplicado em vocês. Também Deus tem multiplicado batismos. Então, temos visto muitos batismos, restaurações. Deus tem multiplicado salvação. Mas, apesar de todas as boas notícias, queremos falar de algo que nos entristece também. Nessa quarentena, nem tudo são boas notícias. Infelizmente, Satanás tem multiplicado também o caos. Tem multiplicado o pecado, a maldade no ser humano. Há cerca de 2 semanas atrás, o mundo ficou marcado devido a uma atrocidade cometida a um afrodescendente norte-americano. Ele era um pai de uma menina de 6 anos de idade.
George Floyd, ele foi estrangulado até a morte por um policial que estava detendo ele com uma acusação dele usar uma nota falsa de $20. Então, algo horrível aconteceu. Enquanto isso, ele gritava para dizer que estava sendo sufocado e que ele não podia respirar. Então, depois desses minutos serem gravados por um telefone celular, o mundo ficou perplexo com a maldade do ser humano contra esse rapaz chamado George Floyd. Então, isso tem veiculado em muitos canais de notícias pelo mundo inteiro, não só pelos Estados Unidos, mas aqui pelo Brasil. E nós temos visto ainda em pleno século XXI como o pecado, em específico, o pecado de racismo, tem tirado vidas. Então, o que aconteceu com George Floyd jamais deveria ter acontecido. Foi uma injustiça muito grande, foi algo terrível, foi um pecado assombroso que mostra a pior parte do ser humano, que é capaz de tirar uma vida. E muitas vezes, simplesmente por causa da cor de pele de uma pessoa. Então, sim, o racismo existe. E o racismo é algo cruel, é algo que leva à morte. E como discípulos de Jesus, ainda como igreja, nós estamos totalmente unidos contra o racismo. Por quê? Porque Deus está convicto contra o racismo. A Bíblia fala contra o racismo. Então, por isso, como discípulos, defendendo a causa de Deus e a causa da Bíblia, nós odiamos esse pecado. Nós odiamos o racismo e por isso pregamos contra isso. Por isso estamos falando aqui nesse culto sobre o racismo. O racismo não é tolerável aos olhos de Deus. Não é tolerável. E por isso nós pregamos, e não só publicamente, mas quando estudamos a Bíblia com as pessoas, nós ensinamos que a Bíblia, que Deus é contra isso. Mas ao mesmo tempo, uma boa notícia é olhar para a igreja. Quando eu olho para a igreja, para o reino de Deus, isso me dá esperança de que no mundo é possível viver plenamente unido. Quando nós vivemos dentro da causa de Deus, unidos pela causa de Deus. E não importa a cor da pele, não importa a nossa classe social, não importa de que país nós viemos, no reino de Deus, como discípulos, nós nos amamos verdadeiramente. Isso me dá esperança de poder ver que o plano de Deus é totalmente oposto ao plano do homem nesse sentido. O homem busca segregar, o homem busca humilhar, o homem busca ser melhor que outros. Mas, como discípulos, não. Nós queremos, na causa de Deus, vivermos em plena harmonia e união. Nós queremos levar amor e esperança até cada pessoa. E Deus, ele não se alegra com a injustiça. Deus certamente não se alegrou com isso que aconteceu. E como discípulos, nós também não vamos nos alegrar e mais ainda, não vamos nos calar. Então, por conta de tudo que tem acontecido, por conta da vida desse homem, que infelizmente não era discípulo, mas por conta da vida desse homem, por conta de todo o mal que tem acontecido e muito por conta do racismo, eu queria propor uma oração a toda a igreja, aqui agora. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos orar pelo mundo agora, Pai, que tem sofrido pelo pecado. E recentemente tem ficado mais evidente que nunca como o mundo sofre, como todos perdem, quando pessoas segregam outras pessoas, quando pessoas fazem distinção entre outras pessoas, quando pessoas se consideram melhores que outras pessoas a ponto de tirar uma vida pela cor da pele. Uau, Deus. Nós estamos aflitos, nós estamos tristes por isso que aconteceu. Mas como discípulos, nós não vamos nos calar. Pai, estamos indignados com o pecado. E por isso queremos pregar contra ele, com amor às pessoas, levando justamente o que o mundo mais precisa, que é amor. Mas o Senhor é contra isso, a Bíblia é contra isso, e por isso nós como igreja somos contra, Pai, qualquer pecado, qualquer maldade que separe o homem do Senhor.
Então, por favor, nos dá mais convicção por meio da sua palavra hoje. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus. A ficarmos mais indignados contra o pecado e não contra pessoas. Pai, a levarmos a verdade com coragem e fé, mas também com amor. Pai, é isso que o mundo precisa, é do teu amor, Pai. Possamos ter esse coração, aprender das Escrituras essa noite. Por favor, use a minha vida e da Bia. Pai, esteja com cada um dos discípulos nas casas deles. Coloque essa mensagem no íntimo do coração de cada um. Pai, te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em momentos como esse, muitos de nós fazemos a seguinte pergunta: mas de onde vem a injustiça? Se Deus é bom, por que o mundo é tão injusto assim? E obviamente, George Floyd não foi o único, não foi o primeiro. E talvez não vai ser o último também. Especialmente se não fizermos nada como discípulos. Então, por isso temos que aprender da Bíblia, do ponto de vista espiritual, como combater as injustiças que existem no mundo. E são várias as injustiças, não só o racismo. Temos muitas e muitas injustiças. Vamos ver algumas delas hoje à luz da palavra de Deus. E vamos aprender algo sobre a justiça de Deus. Enfim, o que todos nós queremos nesse momento, sem dúvida alguma, é que justiça seja feita. Esse é o título da aula hoje. Justiça seja feita. Vamos aprender mais sobre a justiça de Deus por meio da palavra dele. Primeira coisa que muitos perguntam: se Deus é tão bom, se Deus é justo, como o mundo pode ser tão injusto assim? Não precisa ir lá, mas em Sofonias 3:5 a Bíblia fala: o Senhor é justo e jamais, a Bíblia diz, jamais comete injustiça. De uma coisa nós podemos estar certos, irmãos e irmãs: as injustiças no mundo, elas jamais vêm de Deus. Jamais, a Bíblia fala. E sem queremos que justiça seja feita, o nosso coração clama por justiça. E de todos os inocentes que perderam sua vida, de todos os nossos irmãos e irmãs, isso tem que nos recordar, os nossos irmãos e irmãs no primeiro século que deram as vidas e morreram injustamente. Então, sim, como discípulos, nós precisamos querer justiça aqui na terra. Mas vamos ver biblicamente como isso acontece. Primeira escritura de hoje, vamos lá em 2 Pedro 3. Então, se Deus é justo, como fala Sofonias, e jamais comete injustiça, por que ele não traz justiça agora, então? É uma boa pergunta. Vamos lá em 2 Pedro 3, versículo 9, família. Vocês estão comigo? Eu não consigo ler, mas se vocês colocarem no chat, isso vai me encorajar bastante. Existe um link espiritual agora. Claro, estou aqui com minha querida e amada esposa, Bia. E ela vai compartilhar sobre o coração dela nessa pregação também. Então, 2 Pedro 3, versículo 9. A Bíblia fala: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sim, muitas pessoas se perguntam em momentos como esse: mas se Deus é tão bom, por que Ele não traz justiça agora? Porque Ele não acaba com as injustiças agora? Queremos justiça agora, não é mesmo? A Bíblia fala que Deus, Ele não demora. Ele não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Sim, muitas pessoas pensam isso. É um pensamento muito comum, na verdade. E muitas pessoas se afastam de Deus, ou sequer deixam de acreditar em Deus, por conta dessa pergunta, que para elas não tem resposta. Mas sim, a Bíblia aqui traz uma resposta. Deus não demora em cumprir a sua promessa. Deus não demora em trazer justiça. Mas ao mesmo tempo, Deus espera algo de nós, que cheguemos ao arrependimento. Vamos pensar logicamente aqui por um minuto. Se Jesus voltasse nesse exato momento agora, quantos por cento do mal Ele teria que destruir? 100%. Então, se Deus vai trazer justiça,
ele teria que trazer 100% da justiça, na verdade. E para isso ele teria que acabar com 100% da injustiça e com 100% do mal. Mas isso implicaria que Deus, Jesus, ele destruiria basicamente todo mundo. Porque hoje a minoria, infelizmente, do mundo são discípulos. E com isso Deus teria que exterminar a humanidade, praticamente. Mas a Bíblia diz que o que Deus quer não é isso. Deus quer que cada ser humano se arrependa. Cada ser humano possa ser justo aos olhos dele. Possa ser chamado justo aos olhos dele. Deus quer que cada ser humano se converta a um verdadeiro discípulo de Jesus. E a pergunta é, o que você está esperando? Tem muitas pessoas visitando a gente aqui no culto hoje. Talvez Deus esteja esperando você para que Ele traga a justiça. Ou talvez não, talvez você e a pessoa que você vai trazer para Ele também. Mas qual é o ponto? Deus quer de cada um de nós arrependimento. Que voltemos o nosso coração para Ele e sejamos justos aos olhos da Bíblia. Então, o desafio para vocês, para nós estudando a Bíblia aqui nesse culto, é você não só estudar a Bíblia, mas estudar a Bíblia urgentemente. A verdade é essa, é que sim, Deus, ele teria que destruir talvez o mundo, se ele trouxesse justiça agora. E ele pode. Não seria injusto isso, não sabemos quando Deus vai trazer justiça. Ele não demora, a Bíblia diz. Mas um dia ele vai trazer. E a pergunta é essa, se hoje pela sua vida você tem sido justo ou vivido uma vida injusta aos olhos de Deus? E uma vida injusta aos olhos de Deus é mais do que... Uma vida justa aos olhos de Deus é mais do que ter uma boa vida moral. É mais do que... Porque é isso que muitas vezes nós pensamos. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nenhum mal. Mas Deus espera muito mais. Deus espera que tenhamos corações totalmente rendidos. Então, o que Deus espera de nós é isso. O nosso primeiro ponto de hoje é esse: a justiça de Deus nunca tarda. Nunca tarda. Muitas pessoas pensam que a justiça de Deus sim tarda, mas a verdade na Bíblia é justamente o contrário. A justiça de Deus não só não tarda, mas nunca tarda. E às vezes nos nossos corações nós podemos querer justiça, mas justiça agora. Isso pode ser perigoso. Vamos ver aqui em Tiago 1:19. Eu vou ler a escritura e a Bia vai compartilhar sobre ela. Tiago 1:19, 21. Fala: meus amados irmãos e irmãs, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sim. Então, uma das coisas que na sociedade hoje em dia é muito comum é a gente ser imediatista. Então, a gente quer respostas agora. A gente quer as coisas agora. Isso é uma coisa que tem se tornado cada vez mais imediato. E isso tem provocado ansiedade no coração de muitas pessoas. Mas quando a gente vê nesse contexto também, aqui a ira também vem da sede de justiça agora. Quando você não quer esperar o tempo de Deus. E de novo, irmãos, o fato de que a justiça de Deus nunca tarda, é algo que nos traz segurança. E uma das coisas muito comum no coração de mulheres também é a raiva, é a sede de justiça, de fazer a própria justiça mesmo. Isso pode gerar raiva nos nossos corações. Então, pode ser em vários contextos, no nosso casamento, ou com as suas amizades, quando você se sente ferida, ou quando você vê uma injustiça. Mas você, irmã, tem que se perguntar, você fala ou faz coisas no calor do momento? Que no momento seguinte você já fala, não deveria ter feito isso. Isso é ira. Isso é realmente o descontrole que a gente pode ter no nosso coração. De ações que a gente quer agora, porque a gente quer ver a justiça agora. Isso é um lugar muito perigoso de se estar, na verdade. As piores decisões que a gente pode fazer é com o coração irado.
São coisas que às vezes acarretam consequências para o resto das nossas vidas, né? E uma das coisas muito importantes da gente entender como discípulos de Jesus é que a gente não pode confiar em si mesmo quando a gente está com raiva, porque a gente sai fora de si. Né? E essa escritura, ela fala um pouco disso, para a gente realmente não pecar quando a gente está irado. Porque a ira de Deus, olha isso, é muito clara essa escritura. Toda vez que a gente está irado, a gente não produz a justiça de Deus, muito claro. Então, é uma das áreas do nosso coração que a gente precisa cuidar. E o princípio é esse, né? Que a justiça de Deus só pode acontecer no tempo de Deus. Isso faz parte da justiça de Deus. E muitas vezes, irmãs, a gente pode até ter a causa certa, até ter valores bíblicos e lutar por algo que é certo. Mas quando a gente não espera o tempo de Deus, a gente não está praticando a justiça de Deus. Se isso causa raiva no nosso coração. E isso é muito importante. A gente precisa aprender tanto esse valor quanto esperar o tempo de Deus. Amém? Exato. Então, a justiça de Deus só acontece no tempo de Deus e não no nosso tempo. Em Efésios 4, nós vemos uma escritura muito importante que nos ajuda a como lidar com a ira. Efésios 4, 26. A Bíblia fala: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então, a Bíblia fala aqui a importância de quando ficarmos irados, não pecar, e sim apaziguar a nossa ira. Então, muito interessante isso que a Bia estava compartilhando sobre a ira. Então, quando estamos irados, no fundo queremos trazer justiça agora. E fazemos coisas que podemos nos arrepender para o resto da vida. Um segundo de ira pode ser suficiente para fazer você se arrepender para o resto da sua vida. E sim, a ira é algo terrível, porque, ainda segundo Jesus em Mateus 5, as palavras matam. As palavras matam. É muito fácil nós olharmos para as injustiças do mundo e desconsiderarmos as injustiças que nós mesmos podemos cometer. Por isso a Bíblia fala, quando estiverem irados, apaguem sua ira. Olha que interessante, um insight aqui para nós. Ficar irado. Quando você sente o seu sangue ferver, ficar com raiva de algo. Obviamente que já aconteceu com todos de nós. Ainda isso não é pecado. Ficar com raiva não necessariamente é pecado. Mas agir com raiva, falar com raiva é pecado. E a Bíblia nos chama muito claramente a não dar lugar para o diabo. Quando estamos irados, quando agimos com ira com as nossas esposas, com os nossos familiares, ou com qualquer pessoa que seja por qual motivo for, quando agimos com ira, nós não estamos dando lugar ao Espírito de Deus, mas ao diabo. E por isso, temos que lutar contra a ira. A Bia vai compartilhar um pouco disso também. Amém. Então, como essa escritura fala, né? É tão importante a gente resolver os conflitos no mesmo dia, irmãos. Então, a Bíblia é muito clara, né? Ela fala, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, não em dormir realmente com o coração orado. E sim, a gente consegue. Então, eu aprecio tanto essas duas escrituras que a gente acabou de ler. Porque, sendo aberta, né, no casamento, o Vini é incrível, mas eu luto muito com raiva. Né? Apesar dele ter essa intensidade quando ele prega, e naturalmente eu posso parecer um pouco mais mansa. Na verdade, meu coração ele pode ser muito irado. E é um pecado meu, que eu preciso lutar contra no casamento. E eu lembrar que eu não estou lutando contra o Vini, mas eu estou lutando contra a minha própria ira. E eu aprecio tanto essas duas escrituras, porque ela realmente fala, né, que o que pode nos salvar
Isso fala em Tiago, né? O que pode nos salvar é a palavra implantada em nós. Então ele fala, quando a gente está irado, a gente precisa se lembrar da palavra que foi implantada em nós, que é capaz de salvar a gente. Então, irmãs, como a gente precisa do nosso relacionamento com Deus nesse momento? De novo, eu não posso confiar no que eu sinto, no que eu falo, no que eu penso quando eu estou irada. Esses não são a verdade, a realidade. Então, é muito importante, sim, a gente ser urgente para poder resolver os nossos conflitos e não ficar mal com irmãos, com familiares, com o nosso próprio casamento, porque isso pode causar divisão. E Satanás entra aí. Mas não, lembrar que a gente tem essa responsabilidade e sim a gente pode com Deus. Ele deu isso aqui para poder nos ajudar. Amém? Amém. Em 2 Pedro 3, a continuação da escritura que diz que Deus não demora em cumprir sua promessa é bem interessante também. 2 Pedro 3, versículo 10 fala: o dia do Senhor, porém, então continuando o que a gente acabou de ler, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uau! Que escritura, família! Aqui a Bíblia diz que um dia vai chegar finalmente o dia do Senhor. Ele fala aqui uma série de profecias do que vai acontecer, mas a pergunta que fica é o que a Bíblia diz no versículo 11. Nesse dia, no dia que Jesus voltar, no dia que existir novos céus e nova terra, como a Bíblia diz aqui, que tipo de pessoa é esperado que você seja? Que você e eu sejamos? Que tipo de pessoas vamos ser? Pessoas que se iram? Pessoas que agem com ira, com raiva? Pessoas que agem com raiva no casamento? Com familiares, com outras pessoas na rua, no trabalho? Não! A Bíblia fala que, nesse dia, temos que ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Quando fazemos isso, no versículo 12 diz que apressamos a vinda desse dia. Apressamos a vinda de Jesus, esperando o dia de Deus. Então, tem um paradoxo aqui. Para não nos irar, temos que esperar Deus fazer justiça. Temos que esperar o tempo de Deus. Não ganhamos nada querendo apressar as coisas no nosso próprio tempo. Então temos que esperar, mas esperando, vivendo de maneira santa e piedosa, a Bíblia diz que aceleramos, apressamos a justiça de Deus. Olha que incrível! Apressamos os novos céus e as novas terras, e a nova terra que vai ser criado, onde habita a justiça. Então não existe justiça plena, não existe o fim da injustiça plenamente, fora do contexto cristão, fora do que Deus propõe pra gente, da forma dele, no tempo dele. E podemos estar certo de uma coisa, que sim, Deus é justo, justiça vai ser feita, e a justiça de Deus nunca tarda. Eu queria compartilhar sobre um outro homem, um homem chamado Marcos Mariano da Silva. Em 1976, Marcos, que era um mecânico, ele foi preso sob a acusação de assassinato. Ele ficou 6 anos na prisão, até descobrirem que quem tinha cometido o assassinato era um homônimo dele, uma pessoa com o mesmo nome, Marcos Mariano da Silva. E então, o primeiro Marcos, o Marcos mecânico da nossa história, ele foi solto 6 anos injustamente na prisão. Imagina isso. Mas a vida desse homem foi muito trágica. Por quê? Depois que ele foi solto, ele foi preso novamente e também por engano. Ficou ao todo 19 anos na cadeia, onde ele contraiu tuberculose,
e ele ficou cego por isso. Em 2011, no dia em que ele ganhou na justiça a indenização, logo depois de ter ganhado na justiça a indenização por essa injustiça cometida contra ele, 2 milhões de reais, ele sofreu um infarto e morreu. É uma história trágica. Parece até uma história inventada, mas não é. Você pode procurar depois. Mas é uma história que evidencia que, infelizmente, a justiça do homem não só tarda muitas vezes, mas ela falha. E podemos pensar o mesmo de Deus. Que a justiça de Deus tarda, como vimos, não tarda, nunca tarda, mas podemos pensar também que a justiça de Deus falha. E esse é o nosso segundo ponto de hoje. A justiça de Deus nunca falha. E a nossa tendência é, quando achar que ou Deus ou as pessoas falharam no senso de justiça delas, a nossa tendência mais natural, mais instintiva, é querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. E biblicamente, espiritualmente, vamos ver que isso é algo muito perigoso de se fazer. Amós 5:7, vamos lá. Amós 5:7. A Bíblia fala: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades... Perdão, terminei. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Em outras versões diz que vocês estão transformando a justiça ou a injustiça em amargura. E com isso estão atirando a justiça ao chão. Podemos transformar as injustiças, porque sim, o mundo que vivemos é um mundo injusto. Sim, a justiça dos homens, essa sim tarda, essa sim falha. O nosso próprio senso de justiça muitas vezes tarda e muitas vezes falha. E quando buscamos fazer justiça com as próprias mãos, o que pode acontecer é que a amargura pode surgir daí. Exatamente daquilo que foi injusto. Então, muitas pessoas, elas ficam amarguradas com Deus, com a vida, com outras pessoas, porque elas se sentem injustiçadas. E sabe qual é a verdade? Muitas vezes é verdade. É verdade, você foi injustiçado. Alguém fez uma injustiça contra você. Alguém pecou contra você. Mas a Bíblia diz aqui que é daí que nasce a amargura. Das injustiças. E com isso, querendo buscar a nossa própria justiça, atiramos a justiça de Deus ao chão. Desprezamos a justiça de Deus, que não é falha. Qual o resultado que as injustiças que sofremos produzem em nós? 1. Ficamos amargurados com as pessoas, porque acreditamos que elas foram injustas conosco. E queremos justiça para essas pessoas, mas quando nós somos injustos com outros, queremos graça para nós, não é mesmo? Ficamos amargurados com Deus, porque acreditamos que Deus tem sido injusto. Deus tem sido injusto comigo. Mas Sofonias 3:5, a primeira escritura que eu citei, diz que o Senhor é justo e jamais comete injustiça. Ficamos amargurados com a vida, porque acreditamos que a vida tem sido injusta com a gente. E a verdade é que a gente não merece nada. O que merecemos da vida? O que a gente merece de Deus? Se você esperar Deus te dar o que você merece, fica preparado, porque vai ser algo terrível. Biblicamente, não merecemos nada, a não ser o inferno, pelas injustiças que nós cometemos. Então, temos que analisar bem essa questão e não permitir que um senso de justiça produza injustiças dentro de nós, fazendo amargura surgir daí. A Bia vai compartilhar um pouco sobre isso. Sim.
Aliás, vamos em Romanos 10, 3. Romanos 10, 3. Ela vai compartilhar sobre esse texto. Lá fala, Romanos 10, 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Uau! Então, olha que forte essa escritura. Quando a gente busca essa sede por justiça própria, a Bíblia fala que a gente está ignorando a justiça de Deus. Então, essa sede de justiça aí é muito natural para nós, na verdade, responder ódio com ódio, ou injustiça com raiva, como a gente viu. Mas quando a gente tem essa sede por nossa justiça, isso nos torna arrogantes, porque a gente está se colocando na forma, a nossa forma de justiça acima da forma de justiça de Deus. Isso é muita arrogância do nosso coração. E é exatamente isso que a gente tem que cuidar, irmãs, do que a gente guarda no nosso coração. E aqui a Bíblia fala, né? O ensino é que a gente aprenda a ser submisso a Deus. Então, muitas vezes a gente pode ter a falsa sensação que submissão é igual a passividade ou é igual a omissão. E não é a mesma coisa. Quando a gente é submisso a Deus, a gente espera o tempo de Deus, a gente aprende a se submeter profundamente à vontade de Deus, à justiça de Deus, a gente não está sendo passivo e a gente não está sendo omisso. E é muito, muito importante, né, a gente entender e ter convicção desse conceito. Então, o que a Bíblia fala para mulheres é para a gente cultivar um espírito dócil e tranquilo. Então, eu acredito que vocês conhecem essa escritura. A palavra dócil, no grego, significa poder sob controle. Olha que incrível! Não significa que você não tem poder. Significa que sim você tem, mas que você sabe controlar. Esse é o sentido da palavra dócil. E esse é o espírito de realmente se submeter a Deus que a gente precisa ter. Saber controlar tudo que está aqui dentro. E a gente tem o poder do Espírito de Deus. Não tem algo mais poderoso que isso. Amém. Mas a gente precisa aprender a controlar e direcionar e ser manso de coração, assim como Jesus era. E eu queria compartilhar, né? Quero de todo o meu coração mudar o mundo. E eu sei que todos vocês que estão assistindo também têm esse desejo. Nossa, eu quero ver um mundo diferente. E é um desejo bom. Mas a gente tem que se lembrar do que ajudou a gente a mudar. E o que a Bíblia fala que ajuda a gente a mudar, nós mesmos, é a bondade de Deus. Então, a Bíblia fala em Romanos 2, 4, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Amém. Então, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar por aí, imitando o coração de Deus, que é bondoso, acima de qualquer tudo, acima de qualquer coisa. E muitas vezes, o nosso impulso de esfregar a justiça ou o que é certo na cara das pessoas, isso não vai mudar ninguém. Então, a gente precisa aprender a como imitar Deus nessa área. E é super importante para começar a mudar o mundo. Amém. E, além disso, a Bíblia diz que é melhor sofrer injustiças do que buscar fazer justiça com as próprias mãos. Não tem que ir lá, mas em 1 Pedro 3, 17 e 18 diz que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Deixa eu dar minha nota. Do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Jesus foi um homem que sofreu muitas injustiças. Morrer por você e por mim na cruz foi a maior de todas. Então, se você pensa que é injusto a vida que você tem, se você pensa que é injusto a forma como os discípulos, outras pessoas te tratam, pensa isso, que injusto é sermos discípulos. Injusto é sermos salvos, de certo ponto de vista. Porque aquele que era justo morreu pelo injusto, eu e você. Então, é melhor sofrer injustiça. Por quê? Porque isso nos torna mais como Jesus do que querer fazer a nossa própria justiça e deixar de lado a justiça de Deus. Mas a grande pergunta é, que muitos de vocês talvez estão fazendo, então, tudo isso que vocês dois estão falando,
Não a gente, mas a Bíblia. Mas tudo isso, então, significa que temos que ficar em silêncio, temos que ser omissos, temos que olhar as injustiças e não fazer nada, porque Deus vai fazer no tempo dele, porque Deus vai fazer da forma dele. Não exatamente. Tem algo que sim podemos fazer. Não precisamos ser passivos, omissos ou ficarmos em silêncio, simplesmente. Última escritura de hoje, 2 Coríntios 5:18. Vamos fechar aí. Segunda Coríntios 5:18. A Bíblia fala: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que a Bíblia fala aqui é muito poderoso. Que Deus nos reconciliou com Ele, dando a vida do Filho dele, que se tornou pecado. Ele tomou para si o nosso pecado e morreu na cruz, para que nos tornássemos, olha isso, justiça de Deus. Quando Deus olha para um discípulo de Jesus, Ele vê um homem e uma mulher justos. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar. E queremos viver uma vida justa, íntegra para Deus. É isso. Então, a chave para acabar com as injustiças do mundo é cumprindo o nosso propósito, que segundo os versículos que lemos aqui, é sermos ministros da reconciliação. Reconciliamos homens com Deus por meio da Bíblia. Estudamos a Bíblia com as pessoas e é isso que acontece. As injustiças se vão pelo sangue de Jesus. Que poderoso que diz aqui. E a Bia vai compartilhar. Sim, olha que incrível. Quando eu penso em um revolucionário, eu penso em Jesus. Na verdade, ele foi um dos maiores revolucionários da história. E me encanta pensar que o seu ato mais revolucionário foi morrer na cruz, foi sofrer uma injustiça. Então, o maior ato dele, sofrendo uma injustiça, isso mudou o mundo. Na verdade, com esse ato de amor e bondade. Né? E esse é o ministério da reconciliação, é essa bandeira que a gente carrega, esse é o exemplo que a gente carrega, de realmente aprender a como amar e levar isso para as pessoas que precisam tanto. E nossa, quando eu penso nesse exemplo, né, pensando nessa aula, eu penso muito na Amanda. Né? Quem não conheceu a Amanda, é uma moça incrível que tem estudado a Bíblia. Né? Eu conheci ela durante a quarentena, na verdade, ela é esposa do Felipe. Então, os dois estão assistindo agora, junto com a mãe dela também. A mãe da Amanda, a Rose, está assistindo com a gente. Mas que incrível, a Amanda estuda a Bíblia. E eu vi nela uma mulher que lutou para estar reconciliada com Deus. Ela viu várias coisas no coração dela. E até no último dia, ela chegou aqui lutando pelo relacionamento dela com Deus. Pela justiça que não vem dela, mas que vem de Deus. E, nossa, como ela lutou... Mas como isso me fez ter mais convicção do porquê a gente está aqui, do porquê que a gente prega o que a gente prega, de como é a reconciliação que ele faz com Deus. E pela graça de Deus, no domingo à tarde, Amanda se tornou a nossa nova irmã em Cristo. Então, olha que incrível, né? A gente poder ver nos próprios exemplos da igreja como lutar por um mundo melhor. Isso primeiro é mudando nós mesmos, seguindo o exemplo de Jesus, para poder mudar outras pessoas. Exatamente. Então, por isso, como discípulos, nós não podemos ficar em silêncio. Nós não vamos ficar em silêncio. Vamos continuar avançando o reino de Deus, irmãos e irmãs. Então, que essas escrituras possam fazer a justiça, ela vir à tona ainda mais no seu coração.
Que você possa sair vendo esses textos ainda mais inspirado a querer ver justiça no mundo, mas da maneira certa, da maneira que agrada a Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, e evangelizando o mundo um dia. Certamente, vamos ver muitas injustiças desaparecerem. Vamos ver um mundo em que a cor da pele não importa mais, que a classe social não importa mais, que o pecado não importa mais, a ira, a amargura não importa mais, porque homens e mulheres, discípulos de Jesus, vão ser todos vistos como justos por causa do sangue do Cordeiro. Então, para Deus seja a glória. Amém. Amém. Então, agora finalmente, aí é o momento dos avisos. Vitinho, eu tô aí ainda? Obrigado. Então, eu e a Bia queremos dar alguns avisos para vocês. Primeira coisa, essa sexta nós vamos ter o devocional universitário, mas vai ser um devocional especial, tá bom? Então queremos convidar todos os universitários e deixar aberto para os solteiros também, que queiram participar. Mas vamos ter um devocional de saídas. Sim. Sim, vamos falar sobre saídas no reino. Vamos ter como dinâmica, vamos ter algumas saídas organizadas por discípulos. Então, saídas é um tempo incrível, um tempo para encorajar, é um tempo para você dar, é um tempo para sermos puros para Deus, para nos fortalecermos espiritualmente, irmãos e irmãs. Então, por favor, fala com o seu líder de bate-papo para ter mais informações sobre como vão ser organizadas as saídas. Também, nesse domingo, vamos ter o culto, mas vai ser um culto muito especial. Irmãos, algo incrível vai acontecer nesse domingo! Então, vai ter a foto aí. A foto está aqui, né? Ok. Então, a foto está aparecendo aqui. Eu acho que a gente está aparecendo na tela também. Mas como vocês podem ver, um homem incrível vai pregar a palavra de Deus esse domingo. Sim. Nós vamos ter a honra de ouvir uma pregação de Michael Williamson. Michael é o líder de setor mundial de toda a Europa. Então, ele lidera as igrejas lá na Europa. Que incrível, que privilégio! Sim. Vai poder ser ouvir do coração desse incrível discípulo de Jesus. Então, vamos lá, vamos estar animados, vamos convidar nossos amigos para esse domingo que vai ser incrível. Esqueci de algum aviso, Bi? Devocional de casados? Não sei, calma, isso é a confirmar, tá bom? Mas que incrível família o culto hoje. Então, um ótimo resto de semana a todos vocês. Vamos ficar com uma última canção. Digno é tê-lo